Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo no YouTube da Academia do Sol. Hoje vou falar sobre um assunto que interessa muito, tanto quanto aos instaladores, integradores, empresas de energia solar, quanto aos clientes finais também. É uma dúvida que é muito recorrente nas instalações de energia solar fotovoltaica. É normal o meu inversor esquentar tanto assim? E aí, galera, vou falar nesse vídeo para vocês sobre tudo que você precisa saber sobre temperatura de operação dos inversores fotovoltaicos. Explicar para vocês se é normal aquela temperatura muito alta, se é normal a ventoinha dele ficar acionando direto, enfim, falar tudo sobre temperatura de operação dos inversores fotovoltaicos. Bom, galera, voltando à pergunta inicial do vídeo, que eu falei lá na introdução. É normal o meu inversor esquentar tanto assim? E aí eu te respondo, depende, tá? Esse esquentar tanto assim é muito perceptível, né? Tem pessoas que enxergam, a temperatura alta do inversor a partir de qualquer temperatura que já ao toque seja quente. Mas para pessoas que estão no ramo, que trabalham há muito tempo com energia solar, ou que trabalham na área industrial, sabem que os equipamentos que geram energia, principalmente inversores fotovoltaicos que a gente está falando aqui agora, tendem a esquentar mesmo, tá, gente? É normal a temperatura de operação de equipamentos, de geradores de energia, ou até equipamentos de qualquer outra coisa que seja industrial, esquentarem mesmo e a carcaça ficar um pouco quente. É normal ter lá aquele aviso, para você não esquentar, você não tocar, não encostar na carcaça, que pode realmente ao tato humano, ser realmente muito quente, tá? Então eu vou falar primeiramente para vocês se localizarem aqui na instalação fotovoltaica, um pouco sobre locais de instalação de inversores fotovoltaicos, que isso também vai impactar lá na temperatura de operação dele, tá? Então, primeiramente, os inversores eles têm que estar minimamente abrigados, gente? A gente não pode colocar o inversor sem nenhuma proteção por cima dele, exposto, por exemplo, ao sol diretamente nele. Isso vai realmente prejudicar a geração do inversor, e se você não cobrir nem por cima esse inversor, você pode até perder a garantia dele, porque é recomendado pelo fabricante que tenha uma proteção mínima por cima dele, para que não tenha queda de água por cima do equipamento, tá? Então, se você abrir o manual do inversor, você vai verificar essa observação importante, tá? Então, primeiramente, ele tem que estar minimamente abrigado. A gente sabe, que os inversores têm grau IP, 65, 66, que já é um grau de permeabilização, um grau de proteção que permite respingos de chuva, permite um pouco de poeira, então ele já tem uma certa proteção. Mas falando um pouco sobre temperatura, a gente sabe que o inversor idealmente deve ficar em locais arejados, que tenha circulação de vento. A gente sabe que nem sempre é possível, tem muitas residências que o cliente pede para colocar no sótão, por exemplo. Não é o melhor local do mundo para colocar o inversor. A gente sabe que tem muitos sótãos que são muito quentes, que não tem nenhuma abertura, nenhuma área de arejar o local, e aí realmente o inversor tende a trabalhar em temperaturas altas, temperaturas que podem chegar ali a 75, próximo de 80 graus, e isso é normal, tá, gente? E aí, falando um pouco também sobre locais de instalação, a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma faixa litorânea enorme, e isso pode gerar locais de instalação com muita maresia. É uma dúvida comum também, tá, gente? Os clientes perguntarem, mas esse equipamento ele tem proteção contra maresia? Os inversores, normalmente tem até um grau de proteção, que vai corroborar, que não tenha uma degradação. Mas, por exemplo, os inversores da Sungrow, eles têm uma proteção de permeabilização C5, tá? Essa proteção, ela garante que esse inversor tenha uma vida longa muito maior do que os outros inversores, porque esse grau de permeabilização, ele não se degrada com a maresia. Então a gente sabe que o nosso país é muito grande, e aí os inversores da Sungrow trazem essa tecnologia mais avançada, que é esse grau C5 de permeabilização deles. Então, sempre que forem procurar inversores para áreas litorâneas, em qualquer local do Brasil, você pode procurar os inversores de Sungrow, porque todos os inversores da marca Sungrow tem lá o grau C5 de proteção, tá? Então lembre-se disso, e sempre que o cliente for perguntar para vocês lá sobre maresia, você vai lembrar dessa proteção C5 que tem nos inversores da Sungrow, beleza? Então a gente falou um pouco sobre o local, de abrigo que os inversores têm que ter, o mínimo de abrigo, falamos um pouco sobre intempéries, como a maresia, como incidência de sol constante no inversor, que não é adequado, como
Falamos ali sobre intempéries, né, como a maresia, como o sol incidindo diretamente no inversor, né? Isso pode atrapalhar, né, a vida útil do inversor e também pode gerar temperaturas superiores, né, ao que a gente gostaria que o inversor trabalhasse. Então, agora vamos falar um pouco sobre a temperatura em si. A gente tem que observar um primeiro ponto, que é a temperatura de operação do inversor. Então, quando eu falei com vocês que é normal o inversor esquentar até certo ponto, a gente sabe que tem inversores que podem trabalhar até 80 graus Celsius, tá, gente? Então, isso ao tato humano é uma temperatura muito quente. Se você pensar, a água, quando ela começa a ebulir, né, quando ela começa a ferver, ela já está em 100 graus. Então, quem encosta numa água fervendo sente o dedo queimar mesmo. Então, é normal que uma pessoa que vá lá, um leigo, né, chegue perto do inversor e veja, encoste nele e veja que ele está muito quente, tende a pensar, poxa, meu equipamento está com algum problema, né? Ele está esquentando demais. Mas é normal, né, o inversor trabalhar em faixas de operação, né, de temperaturas um pouco mais altas, porque, como eu falei, é um gerador de energia, né? Ele tende realmente a aquecer um pouco mais. Mas para a gente reduzir, né, esse problema, né, essa má impressão, né, que ele causa dele aquecer muito, a gente tem que sempre procurar locais, né, que tenham um mínimo de ar circulando, né, para ele poder realmente refrigerar. Ele tem, né, capacidade de refrigeração. Os inversores possuem dissipadores de calor, eles possuem ventoinhas em alguns casos, né, e essas ventoinhas elas servem, né, realmente para refrigerar o inversor. E é comum, né, também elas entrarem em atuação, isso gerar um pouco de ruído, né, e incomodar às vezes o cliente e ele achar que o inversor está sobreaquecendo demais, está gerando muita ventoinha. Então, isso é normal que o cliente pense. Então cabe a você indicar ao cliente, falar, olha, isso é normal, pode ser na verdade normal, e como que a gente faz para identificar a temperatura que ele está e se ela realmente é normal. Bom, através do monitoramento. Por exemplo, o monitoramento da Sungrow, se você entrar lá, você consegue ver nitidamente qual a temperatura de operação que esse inversor tem. Então você consegue checar lá pelo um gráfico, igual o gráfico de geração que a gente vê, né, aquela parábola, né, da geração de energia, a gente consegue ver também um gráfico durante todo o dia de quanto de temperatura ele ficou em operação. E aí você vai conseguir perceber, poxa, esse inversor está chegando muito próximo ao limite dele, eu preciso observar o que eu preciso fazer. Às vezes ele está com algum probleminha. Por exemplo, um inversor, por exemplo, que está em um local que tenha muita poeira, que tenha muita poeira em suspensão, né, no local. Teve um caso real, tá, de um inversor nosso instalado em uma fábrica, né? Inicialmente não era uma fábrica ainda, ela estava em construção e depois virou uma fábrica de salgadinho, chips, né? Todo mundo acho que comia chips lá no recreio, lá na escola. E essa fábrica de salgadinho chips, ela acabava gerando muito sólido suspensão, né? Acabava gerando muita poeira, muito sólidozinho que entrava na ventoinha e acabava obstruindo essa ventoinha. Isso não foi informado a gente, né? Quando eles fizeram essa operação dessa fábrica, né? Que teria essa atmosfera muito agressiva, né? Com relação a sólido e suspensão. E aí o que aconteceu? A gente estava monitorando, era um inversor da Sungrow de 12 kW, a gente estava acompanhando essa geração desse inversor e aí a gente percebeu que o inversor começou a reduzir a potência a determinada hora do dia, porque realmente ele estava atingindo temperatura muito alta. E isso gerou um alerta na nossa cabeça. Falou, poxa, mas o que está acontecendo que esse inversor está subindo tanta temperatura assim? E aí a gente foi ao local e identificou, né, que realmente a ventoinha estava obstruída com a quantidade de sólido de suspensão que tinha. E aí a gente criou um plano de manutenção preventiva para o cliente, né, onde ele tem que fazer limpezas constantes, né, nessa ventoinha. E aí reduziu o problema, não aconteceu mais e o inversor continuou operando normalmente. E isso é uma proteção que os inversores têm. Eles, quando chegam em temperatura acima da que ele pode operar, para proteger os componentes internos, ele reduz a potência de saída até um ponto que ele consiga diminuir a temperatura e consiga trabalhar normalmente. Então isso também é comum de acontecer e esse inversor da Sungrow cumpriu perfeitamente com a missão dele e protegeu internamente ele, e aí a gente conseguiu fazer a manutenção e corrigir esse problema. Então lembre-se sempre, né, que essa questão do inversor aquecer um pouco mais ou um pouco menos é normal, tá, gente? É claro que a gente tem que monitorar. Através do monitoramento a gente consegue acompanhar lá a geração e consegue acompanhar também a temperatura de operação e aí consegue instruir o cliente de forma correta, falar, olha, está dentro da faixa de operação. Se você sentir necessidade, vá ao local, identifique se tem realmente alguma coisa aquecendo, né, esse inversor, algum ambiente, né, externo ou interno que esteja provocando esse sobreaquecimento, né, e aí intervir, né, para que melhore a produção de energia e que não fique corrigindo a potência de saída por conta de temperatura.
tá, gente? Então, essas questões, né, de local de instalação é muito importante, né, quando a gente vai fazer a vistoria. E aí, se você quiser, inclusive, né, a gente tem lá no nosso curso Mestre Fotovoltaico, a gente ensina, né, a fazer a inspeção, a identificar os melhores locais, né, de instalação do inversor. É só clicar aqui embaixo, vocês conseguem acessar lá a plataforma da Academia do Sol e acessar o curso Mestre Fotovoltaico e aprender tudo que vocês precisam sobre uma inspeção e sobre o local de instalação do inversor, tá? Inclusive, acessem também aqui o site da Sungrow para você entender um pouco melhor sobre os inversores da Sungrow e os equipamentos que eu falei com vocês, sobre proteção C5, sobre monitoramento da Sungrow, o iSolar Cloud, né? Então, entre lá, acesse o site deles aqui embaixo e confira tudo de bom que eles têm lá, todos os manuais e datasheets dos inversores também. Beleza, pessoal? Outra coisa que tem que ser observada, pessoal, é o espaçamento entre os inversores, né? Então, a gente sabe que no manual a gente tem os espaçamentos mínimos, né, que a gente tem que ter de um inversor para o outro, ou de um inversor para algum obstáculo, como uma parede, né? Então a gente tem que respeitar todos aqueles espaçamentos, isso é muito importante, tá? Por exemplo, o inversor ele não pode ficar muito próximo ao outro, principalmente quando ele tem ventoinha, né? Porque ele puxa o ar frio de um lado e joga o ar quente do outro. Se ele estiver muito próximo do inversor de outro que tem ventoinha, ele vai pegar o ar quente desse inversor e não vai conseguir se resfriar. Isso é muito importante, tá, gente? O resfriamento do inversor ajuda na vida útil dele, de aumentar a vida útil e também faz com que você não perca a garantia, tá? É muito importante dar uma lida no manual e observar esses espaçamentos mínimos que tem que ter de um inversor para o outro ou de um inversor para algum obstáculo, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe, que agreguem para você na hora de fazer aquela vistoria, na hora de conversar com o cliente, né? Na hora de explicar para ele o que está acontecendo, se é normal o inversor esquentar ou não, beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.